O petróleo, o dólar e o SP500 têm corrigido para baixo desde o início do mês. E apesar de acreditarmos que esta tendência possa continuar até o final do segundo trimestre, é provável que haja uma recuperação em abril. Vamos começar com o gráfico intraday do par euro-dólar na nossa plataforma da Fingraphs, que nos dá uma perspectiva para as próximas semanas. Como podemos notar, o euro se recuperou novamente desde o início de março e agora está praticamente pronto para realizar suas metas impulsivas, podendo chegar a níveis próximos a 1,09. O prazo alocado para essa tendência está quase no fim, podendo durar cerca de mais uma semana. O índice de risco está se aproximando do território de sobrecompra e ainda tem um pouco mais de potencial. And also here, there's probably a bit more to go, but it's almost done. No gráfico diário, podemos ver o lento processo da reversão do euro. O primeiro movimento ascendente ocorreu no final de janeiro. Em seguida, tivemos uma correção para baixo e agora estamos no segundo movimento ascendente. Dito isso, estamos lentamente nos aproximando das metas de correção, que normalmente servem de resistência. A meta superior é de 1,0970, que poderia representar forte resistência. O índice de risco ainda está deixando o território de sobrevenda e poderia testá-lo novamente durante o próximo mês. Bouncing off the oversold, it could yet retest once more during the next month or so. No gráfico semanal, que nos dá uma perspectiva para os próximos trimestres, o euro ainda está em tendência descendente, mas já atingiu suas metas em termos de prazo e preço. O índice de risco está em território sobrevendido. Portanto, apesar de esperarmos um pouco de retração, o euro está lentamente se revertendo para cima no longo prazo. Resumindo as três perspectivas do investidor, o gráfico semanal mostra uma tendência descendente prolongada e quase esgotada. O gráfico diário está revertendo para cima e vai alcançar a resistência de suas metas de correção. E no gráfico intraday, a tendência ascendente impulsiva está lentamente chegando a um ponto onde esperamos alguma retração. Os futuros mini-SP, como podemos ver neste gráfico intraday, que mostra a perspectiva para as próximas semanas, têm corrigido para baixo desde o início de março. Ainda há potencial para mais uma queda de cerca de 1%, para níveis abaixo de 2.300. O índice de risco está lentamente entrando para território sobrevendido, portanto, podemos esperar por uma recuperação daqui a 7 a 10 dias. No gráfico diário, apesar de esgotada e de ter alcançado suas metas impulsivas, a tendência ascendente ainda continua. No gráfico semanal, a tendência ascendente também está esgotada e o índice de risco está sobrecomprado. Nós acreditamos que estamos nos posicionando para um topo intermediário. Por isso, a nossa postura é baixista até o final do segundo trimestre. Entretanto, o mini-SP poderia subir na segunda metade do ano. Comparando as três perspectivas, a tendência ascendente está esgotada nos gráficos diário e semanal, mas no gráfico intraday, o índice de risco já está quase sobrevendido. Portanto, esperamos uma recuperação durante as primeiras semanas de abril. O petróleo Brent também tem passado por uma correção para baixo substancial desde o início de março. Neste gráfico intraday, as metas foram praticamente atingidas e chegamos a um fundo intermediário e houve alguma reação. Os preços não estão muito convincentes. Portanto, é provável que vejamos novos testes por mais 7 ou 10 dias. No gráfico diário, estamos em uma correção para baixo e atingimos sua banda superior, mas ainda há risco de queda até o nível 46. Nesse sentido, poderíamos ver uma recuperação, mas este trade seria bastante arriscado neste estágio. O gráfico semanal confirma a tendência de alta, apesar de corretiva. A banda inferior das zonas das metas de correção foi atingida e serve de resistência. Portanto, uma retração seria normal.
Em geral, assim como para o SP, a expectativa é de que a correção para baixo dure até o final do segundo trimestre, seguida por uma tendência ascendente durante a segunda metade do ano. Comparando as três perspectivas, temos uma correção para cima no gráfico semanal, que atingiu um nível de resistência e desencadeou uma correção para baixo no gráfico diário, que está encontrando suporte nas metas dessa correção. O índice de risco no gráfico intraday está bastante sobrevendido, mas ainda tem potencial para até mais uma semana. O par dólar-iene poderia confirmar essa tendência e ainda está em uma tendência ascendente no gráfico semanal. O par passou por uma correção bastante significativa até meados de 2016 e agora está tentando retomar sua tendência de alta, possivelmente até o final deste ano. O gráfico diário começou a corrigir para baixo e já atingiu suas metas de correção. Ainda há algum risco aqui e o par poderia chegar a 106 na pior das hipóteses, mas nós também esperamos uma recuperação durante as próximas semanas. No gráfico intraday, a tendência tem sido descendente e o índice de risco está entrando lentamente para território sobrevendido. Ainda há potencial para chegar até o nível 108 daqui a cerca de uma semana, antes do início de uma recuperação. Da mesma forma, o ouro também está em tendência descendente no gráfico semanal, mas os envelopes agora estão subindo e tivemos um segundo ponto de estresse entre os dois. Parece que estamos construindo uma base para subir. O índice de risco está em condições de sobrevenda, provavelmente pela segunda vez, que também ajuda a confirmar o início de uma tendência ascendente. No gráfico diário, o ouro tem subido desde dezembro e alcançou as metas de correção, que servem de resistência. Portanto, esperamos alguma retração durante as próximas semanas. No gráfico intraday, o movimento ascendente tem sido bastante agressivo e está se aproximando de suas metas impulsivas. Ainda há potencial para mais 7 ou 10 dias, antes do início de uma retração em abril. E passando para os mercados de equities, o índice alemão DAX ainda está em tendência ascendente no gráfico semanal e ainda não há sinais de estresse. No gráfico diário, as metas impulsivas foram alcançadas e o índice de risco está em território de sobrecompra, mas a tendência ainda poderia se estender mais um pouco. Isso também pode ser confirmado no gráfico intraday, que ainda está restrito nessa consolidação. O índice de risco parece estar subindo novamente e um último movimento ascendente durante abril seria possível. As ordens stop loss ficariam um pouco abaixo de 11.900. E, finalmente, vamos dar uma olhada em mais um vetor de crescimento mundial, a China. No momento, o índice Xangai Composite está em uma tendência ascendente corretiva no gráfico semanal. No gráfico diário, o movimento é ascendente e o índice de risco ainda não está em território de sobrecompra. Portanto, ainda há mais potencial em termos de preço. No gráfico intraday, essa tendência ascendente é confirmada e o índice de risco ainda não está sobrecomprado. Portanto, nossa expectativa é de que os ativos reflacionários comecem a se recuperar daqui a 7 a 10 dias, em abril, apesar de ainda estarmos bastante pessimistas até o final do segundo trimestre. Obrigado pela audiência e até mais!